E esse curso, ele é para a sua vida, porque o Excel ele é o programa mais utilizado do mundo de planilhas eletrônicas e ele é utilizado em todo lugar. Como assim, professor, em todo lugar? Você usa o Excel até mesmo em casa para fazer planilhas de despesas, fazer um controle financeiro, mas mais importante do que usar esse aplicativo de planilhas eletrônicas em casa é você usar no seu trabalho. Então tem muitas pessoas que precisam dessa força, desse curso gratuito de Excel, até mesmo para ingressar no mercado de trabalho. Estou falando da iniciativa privada, é isso mesmo. Se você quer realmente arrumar um emprego que você possa trabalhar no seu dia a dia com um computador, todo emprego hoje exige que você trabalhe ali com o computador, né? Se você for trabalhar em escritórios, enfim, o Excel ele é primordial. E se você também faz concurso público, né, que é o meu público maior aqui no YouTube é de concurso público, mas fique sabendo que quando você exercer seu cargo público, você também vai ter que saber essa ferramenta Excel. Inclusive, existem provas práticas e as provas práticas envolvem o desenvolvimento de planilhas. Então, em resumo, esse curso é para todos vocês. Iniciativa privada, serviço público, usar em casa. Você que é curioso na área de informática, esse curso vai ser para você. Ele vai ser um curso básico de Microsoft Excel. Você pode compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece. Nós vamos fazer um grande curso e esse curso vai ser gratuito. Nos demais aqui, né, quando a gente começar aqui a falar, eu vou explicando para vocês a metodologia que eu vou utilizar nesse curso e já deixando aqui também uma informação para vocês, na descrição desse vídeo vocês vão encontrar alguns links que eu vou comentar daqui a pouco com vocês, mas de antemão são links importantes para o acompanhamento do curso, tá? Então, daqui a pouco a gente vai comentar a respeito disso. Mas sem mais, por enquanto, se você não me conhece ainda, eu sou o professor Léo Matos, sou professor já há muito tempo na área de informática, já dei aula para cursos técnicos e também para concurso público. E também sou empreendedor. Então eu resolvi fazer esse curso aqui porque já tinha muito tempo que eu queria dar um curso de Excel para os meus alunos gratuitamente. Eu queria mostrar para os alunos que não é um bicho de sete cabeças. Dá para você aprender Excel em poucas aulas. Nessa primeira aula você já vai sair do zero e já vai sair dessa aula sabendo desenvolver uma planilha e até mesmo fazendo um gráfico. Nós vamos aprender isso hoje também, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu trouxe uma metodologia de tela diferente aqui também. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que vai funcionar. Ó. Eu vou ficar aqui embaixo, bem pequenininho, mas a gente vai ter uma aula na mesa, né? Eu estou com a mesa digital aqui. Vou mostrando no Excel, vou mostrando na mesa digital e a gente vai interagindo durante essa aula. Beleza? E a gente vai conversando. Ó, eu vou estar em vários ambientes. Eu posso estar nesse ambiente aqui, falando com vocês, conversando com vocês, mas também posso estar nesse ambiente aqui também, tá bom? Um ambiente que a gente vai fazer umas escritas. E depois eu posso ir também para o Excel, para esse outro ambiente aqui, para a gente trabalhar diretamente com o Excel. Tá vendo aí? Então a gente vai interagir muito legal com esse curso gratuito de Excel. Gente, diferente do que você vai encontrar no YouTube de aulas sobre Excel, aqui nós vamos explorar um pouquinho da teoria para você realmente dominar o Excel mesmo, para você ficar um expert em Excel. A gente vai falar um pouquinho de teorias, eu vou escrever nesse quadro que você vai ver aí, ó. A gente vai escrever um pouco da teoria e depois a gente vai lá e aplica no Excel. É a melhor metodologia para a gente ficar realmente expert no Excel. Não é só saber a prática. Você tem que saber um pouquinho da teoria, porque senão a sua prática vai ficar mais difícil ainda dentro do Excel, tá bom? Claro, quando eu falo mais difícil ainda, quero deixar claro para você que o Excel não é difícil. Mais difícil de você manusear as fórmulas, porque exatamente a teoria faz muita diferença. Então eu quero já começar aqui com vocês. Vou pegar aqui a minha caneta branca e quero começar com vocês falando algumas coisas. A primeira coisa é que você tem que saber que o Excel,
ele é um programa, né? Ele é um aplicativo. E esse aplicativo, ele serve para quê? Para desenvolver planilhas eletrônicas. Então, você vai lembrar que o Excel serve para desenvolver planilhas eletrônicas. Se você quiser comprar um caderno, se você quiser pegar um caderno que você tem e fazer essas anotações, é muito bacana também. Aplicativo para desenvolver planilhas eletrônicas. É a primeira coisa que você deve saber do Excel. Se alguém te perguntar o que é Excel, você fala, não, é um aplicativo para o desenvolvimento de planilhas eletrônicas, tá bom? Então o Excel serve para isso e a empresa que desenvolveu o Excel, ela se chama Microsoft. O Excel, ele é um dos programas que vem dentro de um pacote de programas para escritório chamado de Microsoft Office. Então, Microsoft Office é o pacote de programas que você adquire com a Microsoft. Dentro desse pacote vem o Word, vem Excel, vem PowerPoint, vem outros programas além do Excel. Claro que o nosso foco aqui será no Excel. Então, quando você estiver desenvolvendo, né, dentro do Excel, já vou direto agora para a prática. Quando você estiver aí dentro do Excel e você for desenvolver uma planilha, é importante que você saiba alguns nomes aqui também, até mesmo para o desenvolver do curso. Por exemplo, aqui vocês vão encontrar as colunas do Excel, essa é aqui a área de trabalho do Excel, o lugar que vocês vão trabalhar dentro do Excel, e aqui vocês vão encontrar as colunas, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D e assim por diante. E as linhas, ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, enfim. Então, quando você for desenvolver a planilha, você vai digitar os dados dentro dessas células aqui. A célula é o encontro da coluna e a linha, é a interseção da coluna e a linha. Então, essa célula aqui, por exemplo, ela tem como endereço, cada célula tem um endereço chamado de A1. Por quê? Porque ela está na coluna A e na linha 1. Já essa célula aqui, ó, ela está na coluna B e na linha 1. Então, o endereço dela é B1. Porque na hora que a gente for desenvolver fórmulas, a gente vai ter que dizer em qual célula a gente vai aplicar o cálculo e qual célula vai pegar aquele valor. A gente não vai indicar o valor, a gente vai indicar a célula e vocês vão entender aqui no decorrer dessa primeira aula. Quando você sair dessa primeira aula, você já vai estar tendo uma visão muito legal de Excel. Vamos lá. Então, vamos preencher alguma coisa nessa planilha só para você entender, ó. Então, eu vou chegar aqui, por exemplo, ó, e vou digitar aqui produto. Aí, eu vou botar aqui produto A. E aí, eu vou apertando Enter, né, no teclado, ó. Vou apertando Enter no teclado e vou preenchendo, ó. Produto D, produto E. E aí, eu vou arrumando, vou apertando a setinha do teclado, para ir passando pelas células, ó. Estou apertando as setinhas do teclado. Se você olhar para o seu teclado aí, claro que é importante você fazer o curso de Excel no computador, né? Os vídeos do YouTube, claro, a gente assiste pelo celular, mas um curso de Excel, você tem que estar no computador assistindo essa aula. Então, aqui, o que acontece? Ó, eu vou apertando as setinhas do teclado e eu vou movimentando sobre as células, ó. Eu vou movimentando sobre as células, apertando a setinha do teclado. Então, eu vou chegar aqui na célula B1, ó, e vou digitar aqui janeiro. Eu vou colocar janeiro abreviado. Quando eu coloco janeiro abreviado, olha, já é uma técnica importante do Excel. Você quer preencher aqui, por exemplo, fevereiro e aqui março. Se você quer preencher aqui janeiro, fevereiro e março, você só precisa preencher o primeiro. Porque existe um quadradinho aqui na nossa célula. Cada quadradinho aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui para todo mundo ver, ó. Existe um quadradinho aqui na célula que a gente chama de alça de preenchimento. E aí, se você preencher o primeiro, o Excel te ajuda a preencher os outros, ó. Você arrasta o quadradinho para o lado, ó, e aí você vai preenchendo, ó. Fevereiro, março. Como é o nome desse quadradinho? O nome desse quadradinho é alça de preenchimento. É um quadradinho que você vai arrastar para o lado e vai preencher as células e ele vai te ajudar no preenchimento das células. Claro que aqui eu vou desfazer, ó, e eu quero só até a letra D. Professor, essas colunas estão grandes, né? Você clica entre as colunas e arrasta para o lado, ó. Você vai ajustando, fazendo alguns ajustes. Tá vendo? Ó, você vai ajustando as colunas. E aqui vocês vão colocando os valores. Você vai preenchendo os valores que você quer. Eu estou colocando aqui só como exemplo. Eu estou digitando e apertando Enter. Ó, digitando e apertando Enter. Olha lá, digitando e apertando Enter. Certo? Eu vou chegar aqui, vou digitar e vou apertar o Enter, ó. Vou apertando o Enter e digitando. Pronto, fiz o preenchimento rapidamente aqui da minha planilha.
Fiz o preenchimento rapidamente. O que a gente aprendeu aqui? Cada quadradinho desse a gente chama de célula, certo? Quando a gente quiser preencher, a gente pode usar essa alça de preenchimento aqui, ó. Preenchi janeiro, fevereiro, março e aí agora eu vou colocar aqui total, ó. Tá vendo? Eu vou preenchendo a minha planilha. Então, cada quadradinho desse aí a gente chama de célula. Quando a gente estiver desenvolvendo, nós vamos fazer muitas coisas práticas aqui, vocês vão pegando, né? Esse negócio de arrastar a alça, auto-preencher, enfim, é um curso prático. Claro que eu vou falar um pouco de teorias importantes para você dominar o Excel, mas aqui o objetivo é muito prático mesmo, tá bom? Então, veja, quando eu faço o preenchimento dessa célula, quando eu clico em cima, por exemplo, da célula produto, aqui em cima aparece na barra de fórmulas, olha lá em cima na barra de fórmulas. Na barra de fórmulas você encontra aqui, ó, o conteúdo da célula. Ó, quando eu clicar aqui, ó, conteúdo da célula ativa, conteúdo da célula ativa, conteúdo da célula ativa. E quando você clica em cima de uma célula, além do conteúdo aparecer na barra de fórmulas, aparece o endereço da célula aqui também, nesse canto aqui, ó, que a gente chama de caixa de nome. O endereço aparece na caixa de nome, olha lá, A1, a célula que está selecionada, A2, a célula que está selecionada. E o endereço, né, o endereço aparece na caixa de nome e o conteúdo na barra de fórmula. Então vamos imaginar que se tivesse uma fórmula aqui, se eu quisesse ver a fórmula, era só olhar na barra de fórmula. A barra de fórmula mostra o conteúdo da célula. Se esse conteúdo foi obtido a partir de uma fórmula, vai aparecer a fórmula lá em cima na barra de fórmula. Beleza. Então aqui eu desenvolvi uma planilha. Quero salvar essa planilha no meu computador. No Excel você vai chegar aqui no menu Arquivo. No menu Arquivo você vai entrar em Salvar Como. Quando você clicar em Salvar Como, você vai clicar aqui Salvar neste computador. Clicou no Salvar neste computador, você vai dar um nome para a sua planilha. Então você vai chamar aqui, por exemplo, de despesas do trimestre. E aí você escolhe aqui como tipo de arquivo Excel mesmo, ó, pasta de trabalho do Excel, mantém do jeito que está aqui, e aí você salva em qualquer lugar que você quiser. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. Se você quisesse salvar no pendrive para levar para alguma pessoa, você ia ter que chegar aqui, ó, no meu computador e escolher aqui a opção pendrive. Só que aqui não tem nenhum pendrive para você ver. Então vou salvar na minha área de trabalho e vou dar um salvar. Pronto, salvei essa pasta de trabalho. Quando eu salvo um arquivo no Excel, lá em cima, se você olhar aqui, ó, na barra de título, o nome dessa barra aqui em cima é barra de título, vocês vão encontrar o nome do arquivo que você salvou. E aí é importante rapidamente a gente voltar aqui na nossa teoria rápida e registrar aqui o seguinte. Quando você salva um arquivo no Excel, esse arquivo vai ser chamado de pasta de trabalho. Pasta de trabalho. Uma pasta de trabalho, ela vai conter planilhas. E quando você coloca um nome no arquivo, vai ficar o nome que você colocou, como eu coloquei lá, despesas. E no final do arquivo, aqui é o nome do arquivo, vai ficar a extensão do arquivo aqui no final. Isso aqui é importante porque você que vai trabalhar no Excel tem que saber que quando você vê um arquivo com essa extensão aqui, isso aqui é aqui a gente chama de extensão, quando você vê um arquivo com essa extensão relacionada ao arquivo do Excel, está relacionado a um arquivo do Excel. Quer dizer que foi desenvolvido no Excel, quer dizer que abre no Excel essa extensão do arquivo. Então, voltando na prática agora, eu vou fechar essa minha pasta de trabalho aqui e eu quero abrir algo pronto para a gente começar a aprender as ferramentas do Excel. Eu vou lá no menu Arquivo Abrir, vou aqui no Arquivo Abrir, vou abrir do meu computador e vou pegar algumas planilhas que eu já tenho prontas aqui para a gente trabalhar, para evitar que eu fique digitando, tá, gente? Para evitar que eu fique digitando aqui, eu vou pegar um arquivo já pronto aqui. Vou abrir aqui, deixa eu procurar aqui rapidinho. Deixa eu procurar aqui na minha pasta. E aí eu vou usar esse arquivo já pronto aqui, porque
Se for digitar vai demorar muito, né? Agora eu não lembro aonde que eu coloquei. Eu não lembro onde eu coloquei o arquivo aqui. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei. 0800, curso de Excel. Olha o tanto de pasta aí, gente. São cursos que eu ministro para concurso, né? Então tá aqui, ó. Pronto. Esse arquivo aqui, ó, que já tem algumas planilhas preenchidas, as planilhas ficam aqui embaixo, a planilha 1, planilha 2, planilha 3, ó. Aqui eu já tenho as planilhas prontas para eu não ter que ficar digitando e a gente aprender logo como é que faz isso aqui. Eu já mostrei como é que você digita, enfim, vou mostrar como é que você formata, deixando uma aparência legal nessa planilha e como é que se faz as fórmulas aí, qual fórmula que eu posso usar, como é que desenvolve uma fórmula para fazer um cálculo, enfim, o nosso curso é bem prático mesmo. E eu fiz o que agora? Eu abri essas planilhas aí. Então, se você está assistindo esse vídeo e não quer digitar a planilha, você tem aí na descrição desse vídeo as planilhas para você baixar já pronta, para você abrir direto no Excel, tá bom? Então, na descrição do vídeo você encontra o link para você baixar essas planilhas. Mas vamos lá, vamos desenvolver. A primeira coisa que eu quero que você faça é o seguinte. Se você já tiver com a planilha aí na tela, se não tiver, você pode baixar aí. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é formatar um pouco essa planilha aqui, para ela ficar mais aparente, ficar uma aparência mais bonita. Então o que acontece, eu vou fazer aqui, ó, no título, já vou mostrar uma ferramenta muito útil, ó. No título, eu quero que esse título aqui, ó, fique centralizado aqui, ó. Eu quero que ele fique bem centralizado aqui. Então o que eu vou fazer, ó, vou selecionar até o lugar que eu quero que ele centralize. É a primeira ferramentinha de formatação que nós vamos ver. Nós vamos primeiro formatar e depois a gente vai fazer os cálculos. Ó, selecionei aqui, ó. E aí eu quero centralizar esse venda de periféricos nessa minha seleção aqui, ó. Selecionei até aqui, eu quero centralizar aqui. Aí você vai falar, ah, professor, lá em cima tem uma ferramenta para centralizar. O problema é que quando você clica aqui no centralizar, ó, ele centraliza na célula que está digitada. Então, se você pegar aqui vendas de periférico, por exemplo, ela está digitada na célula 1. Claro que ela ocupou a coluna B aqui porque não coube. Mas ela está na célula 1. Então, quando você seleciona aqui, clica aqui na célula 1, ou no centralizar, ele centraliza na célula A1. E não é isso que eu quero. Eu quero juntar todas essas células formando uma só e centralizando o texto, que é essa ferramenta aqui, ó, mesclar e centralizar. Quando você clica no mesclar e centralizar, ele junta, ele faz a união dessas células, formando uma só e centraliza o texto. Agora eu vou colocar um negrito aqui, ó, um negrito para ficar mais destacado, mais bonito, ó, vou aumentar um pouquinho a fonte, ó. Agora ficou aparentemente melhor, uma aparência muito melhor, porque eu centralizei, eu juntei essas 4 células formando uma. Você quer dividir de novo? Só clicar lá de novo, ó. Clicou lá de novo, dividiu. Eu quero de novo. Vamos lá, vou mesclar de novo, olha lá. Mesclou de novo. Tá vendo? Então isso aqui é uma ferramenta muito útil. Eu vou negritar aqui, ó, negritar, para ficar bonito. Vou negritar os produtos aqui também. E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês antes de a gente fazer o cálculo. Presta bem atenção. Presta bem atenção no que eu vou te mostrar agora. Vamos imaginar que a gente quer imprimir. A gente quer imprimir essa planilha. Qual lugar que eu vou para imprimir? Depois que a gente terminar de fazer os cálculos, eu quero imprimir. Você vai vir aqui no menu Arquivo, ó, e aí vai ter a opção aqui para imprimir. Quando você clicar no imprimir, isso aqui é muito importante, ó. Aqui vai aparecer a exibição da planilha, ó. Tá vendo aqui, ó? Beleza? Se você olhar, não tem as linhas. Tá vendo que não mostra a divisão das colunas, as linhas? Porque aquelas linhas do Excel lá, que a gente chama de linhas de grade, aquelas linhas lá são chamadas de linhas de grade. Aquelas linhas de grade não saem na impressão. Para que você faça um trabalho bom, para sair no papel com as bordas, você tem que colocar as bordas. Como é que faz isso? Vamos lá. Seleciono aqui o lugar que eu quero colocar bordas. Tá vendo? O lugar que eu quero colocar bordas. E aí eu vou colocar as bordas lá, ó. Aqui do lado do negrito, ó, negrito itálico sublinhado, eu tenho as bordas aqui.
Aí tem borda inferior, borda superior, borda esquerda, borda direita. Eu vou colocar todas as bordas. Cliquei em todas as bordas, olha aí. Agora nós temos borda na planilha. Eu vou botar uma borda no título aqui também, ó. Borda no título também. Todas as bordas, borda no título. Agora vamos ver na impressão como é que vai ficar. Menu arquivo, imprimir. Veja que o nosso curso é bem prático mesmo, ó. Tá? Ó. Agora sim. Isso acontece muito no dia a dia das pessoas. As pessoas vão imprimir a planilha. Claro que a gente ainda vai aprender muita coisa aqui na impressão. Vou mostrar muita coisa ainda, como é que você ajusta na tela, bonitinho na hora de imprimir, bem apresentável, porque no mercado de trabalho a gente tem que ser muito bom naquilo que a gente faz. Né? Então, às vezes a pessoa imprime e não sai nada, ela não sabe o porquê. É porque aquelas linhas do Excel, essas linhas do Excel aqui, elas só são para demarcar as células. Elas não saem na impressão. Aí você tem que colocar bordas, como eu fiz, para sair na impressão. Depois a gente vai aprender mais sobre isso. Mas eu quero já aprofundar um pouco mais. Eu quero calcular aqui junto com vocês o total. Eu quero calcular. Nesse caso, se eu for calcular aí, eu tenho que saber digitar uma fórmula. Eu tenho que saber o que é uma fórmula. Então nós vamos voltar lá na teoria. Vou mostrar para vocês um pouquinho de teoria relacionada às fórmulas e a gente volta aqui para resolver essa fórmula. Vamos lá. Vamos lá na teoria. Deixa eu fechar aqui essa lupa. Vamos voltar um pouquinho aqui na teoria. Beleza. Nós vamos falar um pouquinho então de fórmulas. Eu vou até para o próximo slide aqui. Eu vou deixar esses slides anotados. Nós vamos falar um pouquinho das fórmulas. Certo? Essas fórmulas, a primeira regra que você tem que saber é regra é que toda fórmula tem que começar com o sinal de igual. As fórmulas iniciam com o sinal de igualdade. Então, as fórmulas iniciam com o sinal de igualdade. Então, quando você for digitar uma fórmula ali para calcular, você tem que colocar o igual, senão o Excel não vai fazer o cálculo. Ele vai achar que é um texto normal que você está digitando na célula. Então, você tem que colocar o igual. Outra coisa importante é que na hora que você vai montar uma fórmula, existem tipos de fórmula. E a primeira fórmula que nós vamos aprender, né, a primeira fórmula, ela pode usar dois tipos. Dois tipos. Nós temos fórmulas que usam operadores aritméticos, fórmulas que utilizam operadores aritméticos e fórmulas que utilizam funções. Então veja, nós temos dois tipos de fórmulas. Fórmulas com operadores aritméticos e fórmulas com funções. Certo? Como é que funciona isso? Os principais operadores aritméticos que vocês podem usar no Excel são adição, subtração, multiplicação, é o asterisco, divisão e potência. Então vamos lá, vamos descrever cada um desses aqui. Operador de adição, quando você quiser fazer uma soma qualquer, você pode usar esse operador. Subtração, quando você quiser fazer uma subtração de algum valor. Multiplicação é o asterisco. Então, quem estava acostumado com a matemática, né? O sinal de vezes aqui é asterisco. Aqui é a divisão. E aqui é a potência. Potência. Esses são os operadores que eu vou utilizar. Então, quando vocês forem fazer um cálculo, você vai fazer o seguinte. Você vai botar o sinal de igual, vai dizer qual célula está o valor que você quer multiplicar, que você quer somar, enfim. Você vai dizer assim, ó, eu quero pegar o valor que está na coluna A e na linha 1. E vai colocar o operador, ó, mais o que está na coluna A na linha 2. Você vai simplesmente fazer isso. Você vai fazer o quê? Você vai referenciar a célula que tem o valor e vai usar o operador que te convém. Se você quer multiplicar, se você quer dividir, enfim. Tá? E as funções já são diferentes.
As funções servem para facilitar a nossa vida no Excel. Aí você fala, como assim? As funções facilitam a nossa vida. Vamos imaginar o seguinte. Eu vou fazer aqui um desenho de uma planilha. Imagine que a gente tem a seguinte planilha. A teoria é muito importante, gente, para você ficar um expert em Excel, para você dominar o Excel, a teoria é fundamental. Ó, vou botar aqui um 10, vou botar aqui um 5, vou botar aqui um 3. Beleza? E aí eu vou colocar aqui mais um número, vou botar aqui o número 20 e vou colocar aqui 4. Beleza? Tá uma tabelinha ali do Excel. Então vamos dizer que eu preciso somar todos aqueles valores. Se fosse com uma fórmula simples, uma fórmula que utiliza operador, eu poderia fazer a soma assim. Vamos imaginar que eu queira colocar a soma aqui na célula B1. Presta atenção, hein? O curso vai ser muito bacana, vocês vão gostar muito desse curso. Ó, eu vou colocar aqui o igual, eu digitaria o igual no Excel, aí eu vou pegar aqui o A1, vou somar com o A2, vou somar com o A3 e vou somar com o A4. Aqui eu somaria todos esses valores aqui, ó, A1, A2, A3 e A4. Mas imagine, então, numa situação que você precisa somar 10 valores, 50 valores. Já pensou se você tivesse que fazer isso? A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 mais A7 mais A8 mais A9 mais A10. Pelo amor de Deus. Então, para fazer isso, existe uma função. A função você vai falar, Excel, soma do primeiro até o último para mim. Excel, soma do primeiro até o último. Então, nesse caso, a melhor opção seria você fazer assim, ó. Ao invés de somar A1 mais A2 mais A3 mais A4, você iria usar aqui a função soma. Você ia digitar assim, ó, soma Excel do primeiro, que é o A1, até o último, que é o A4. Aqui ele vai entender que é para somar do primeiro até o último. Esses 2 pontos aqui, ó, significa que você quer que ele some o intervalo do primeiro até o último. Do primeiro até o último. Então, quando você falar de função na prova, função no teste do dia a dia de vocês, não, né? Às vezes eu vou falar prova, viu, gente? Porque eu estou muito acostumado a dar aula para concurso público, então às vezes eu falo prova, mas pode ser prova prática do trabalho. Você tem que saber que funções, elas têm nome. Toda função vai ter um nome, ó. Soma é o nome da função. E toda função tem que ter parênteses, né? Toda função tem parênteses. E aí eu coloco aqui, por exemplo, o que eu quero somar aqui dentro dos parênteses. No caso aqui, eu pedi para somar do A1 até o A4. Então, com isso, eu quero que vocês entendam que existem 2 tipos de fórmula. As que usam operadores, como eu mostrei aqui para vocês, e as que usam funções. Voltando um pouco na prática agora, eu quero treinar junto com vocês antes de chegar aqui para fazer junto com vocês. Eu vou pedir uma nova pasta de trabalho, ó, menu arquivo novo. Cliquei no menu arquivo novo, eu escolho aqui uma nova pasta de trabalho. Eu quero fazer um pouco de prática com vocês aqui. Vou fazer um pouquinho de prática daquilo que eu estava falando na teoria. Vou pegar a lupa aqui. Presta atenção, vamos lá. O objetivo é você sair dominando nessa primeira aula algumas fórmulas. Então imagine aqui que eu tenho o valor 10, o valor 2. Beleza? O 10 e o 2 aí. Eu quero fazer uma fórmula de soma igual a 1, que é o primeiro valor, mais a 2, que é o segundo valor. Veja, ele vai pegar o primeiro valor, que é o A1, que é o 10, e o valor do A2, que é o 2. E vai somar os dois, ó. Vou dar um Enter. O resultado, 12. Tá vendo? Eu usei uma fórmula simples, uma fórmula com operador aritmético, e fiz a soma. Professor, não quero a soma, eu quero a subtração. Vou botar o menos. 10 menos 2, vai dar lá 8. Dei um Enter para o resultado. Agora eu vou colocar aqui o símbolo da multiplicação. Ó. Eu quero multiplicar. Olha lá, símbolo da multiplicação. Vou dar um Enter.
Olha lá, 20. Quero o símbolo da divisão agora. Eu quero dividir. Olha aí, o símbolo da divisão. 10 dividido por 2 vai dar 5. Fazer uma potência. Potência. Potência é o símbolo da exponenciação. Chapeuzinho do vovô. Isso é potência. Ele vai pegar o 10 e vai elevar ao quadrado. 10 é a base, que é o A1 aqui, e vai elevar ao quadrado. O que é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Vai dar 100, ó. Olha lá, 100 é o resultado. Então, usei o símbolo da potência. Então, aqui vocês viram que você pode usar o símbolo, um operador de adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, em uma fórmula. Você pode usar, certo? Então, esse é o primeiro estágio. Agora, vamos imaginar que eu queira somar todos esses valores. Se eu quero somar todos esses valores, eu teria que fazer assim, ó, A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Dá muito trabalho fazer isso aí. Ele vai fazer se eu fizer aqui? Vai, olha lá, Enter, deu 26. Deu para fazer. Só que eu não quero, eu quero facilitar a minha vida. Eu vou usar a função soma e vou dizer que eu quero do primeiro, que é o A1, até o último, que é o A5. Olha aí. E aí eu vou dar um Enter. Ele vai achar a soma do mesmo jeito, olha lá, 26. Porque eu pedi a soma do primeiro até o último. Professor, tem uma maneira mais fácil de somar? Tem. Você coloca a função soma aqui e seleciona os valores. Ó. Você clica no primeiro e vai selecionando até o último. Que aí ele vai preenchendo. Aí você chega aqui e só fecha o parênteses. Ele faz a soma. Existem outras maneiras também que a gente vai aprendendo no decorrer do nosso curso. Por enquanto eu estou querendo que você seja um cara que domina o Excel. Um cara que domina o Excel, ele não domina só a prática. Ele tem que ter uma noção teórica. Porque quando ele for desenvolver as próprias fórmulas dele, ele tem que saber a teoria. Senão ele não consegue desenvolver. Ele vai usar sempre as ferramentas mais fáceis. Eu vou mostrar as ferramentas mais fáceis. Mas ele sempre está usando, está acostumado e acaba não desenvolvendo nenhuma planilha que fuja daquilo que ele está fazendo no dia a dia. Então, se você quer dominar o Excel, você tem que saber um pouquinho de teoria. Claro, a prática é o mais essencial, mas tem que saber um pouquinho da teoria. Então, voltando lá na nossa planilha, eu vou fechar essa planilha que nós estávamos aqui. Vou fechar ela aqui, não vou pedir para salvar. Voltando aqui na nossa planilha, vamos resolver essa planilha juntos. Eu quero desenvolver aí o total. Se você olhar para a planilha tem vendas de periféricos. Aí tem os produtos, planilha mesmo do dia a dia mesmo, de escritório, olha lá. Tem os produtos, mouse, teclado, monitor, HD externo, gabinete, webcam, tá tudo aí. E do lado tem a quantidade de valores de mouse que foram vendidos, ó, 20 mouse e o preço de cada mouse é R$35. Se você pegasse uma calculadora, como é que você ia calcular aí o total? O total de peças vendidas. Você vai pegar a quantidade e vai multiplicar pelo preço, né? Não é o total de peças vendidas, mas o total mesmo. Total em dinheiro. Como é que você vai fazer? Se tem quantidade 20, você vendeu 20 mouse, preço 35, você vai multiplicar. Só que antes de multiplicar, eu quero transformar isso aqui em moeda, em valor monetário. Preço é valor monetário. Eu seleciono, ó. Lá em cima eu tenho aqui o botãozinho da moeda, olha lá. Cliquei aqui no botãozinho da moeda, pronto. Que é o formato de contabilidade, o formato contábil. Tá aí, ó. Coloquei como moeda. Se você quiser desfazer, você tem que voltar lá. Ah, não era moeda. Você vai clicar aqui, ó. E você vai escolher o formato geral. Aí ele volta o formato geral, ó. Eu mostro como é que faz e como é que tira, ó. Porque se você pegar uma planilha dessa aqui e o seu chefe fala, ó, tira esse formato de moeda, esse formato de moeda não era para estar aí. Aí você seleciona e vai lá naquele lugar que eu falei, ó. Você vem aqui e tira o formato. Você tem o formato geral, formato número, formato moeda, contábil, data, tem tudo aí. Eu vou colocar aqui o formato contábil, que era o formato que estava. E agora nós vamos fazer aqui o cálculo do total. Igual, pega esse endereço aqui, ó, que é o da quantidade. Você pode digitar ou pode clicar em cima. Porque quando você clica em cima, ele já preenche lá. Multiplicado, o símbolo da multiplicação, e você clica aqui no valor do preço unitário. Certo?
Ou você digita o C4. Agora você já sabe o que é C4. Eu não ia mostrar isso aí sem mostrar a teoria. Dou um Enter. Quando acontece essa situação, o que quer dizer esse jogo da velha? Quer dizer que o valor não coube na coluna. Você chega lá, ó, não coube na coluna, você aumenta a coluna. Olha lá. Aí some o jogo da velha. Esse jogo da velha aparece porque a coluna é insuficiente para o tamanho do valor. Aí você vem aqui e aumenta, ó. Certo? Professor, não quero aumentar muito. Dá 2 cliques entre as colunas. 2 cliques, ó. Ele autoajusta. Então vamos dizer que está grandão aqui, ó. Você dá 2 cliques, ele autoajusta, ó. Autoajusta a coluna. Beleza, fiz o primeiro. Fiz o primeiro aqui, achei o valor do primeiro. Certo? Eu preciso falar agora do teclado, do monitor, do HD. Preciso calcular esses aí. Você acha que eu vou fazer um por um? Vou digitar a fórmula aqui, vou digitar a fórmula aqui. Deveria fazer isso. Digitar a fórmula aqui também, mas eu não preciso. Se eu fiz o primeiro, eu pego o quadradinho, lembra do quadradinho que a gente aprendeu? Como é o nome desse quadradinho? Alça de preenchimento, e arrasto ela para baixo, ó. Professor, esse jogo da velha faz a mesma coisa, aumenta um pouquinho a coluna. Pronto. A fórmula que estava aqui passou para cá. Olha aí. Passou para cá. Passou para cá. Passou para cá. Passou para cá. Certo? Então eu fiz a primeira, o Excel é útil por causa disso. Você faz o primeiro. Se fosse numa calculadora, pelo amor de Deus, né? Você faz o primeiro e arrasta. Vou repetir, ó. Eu fiz o primeiro aqui e arrastei a alça de preenchimento, que é o quadradinho do canto. Arrastei. Outra coisa importante aqui na prática, gente, é que nessa situação foi mais tranquilo. Por quê? Porque a quantidade de linhas aqui da minha planilha são 9. Quando você tem uma quantidade muito grande de linhas, quando você arrastar esse quadradinho aqui, ó, você vai sofrer um probleminha com o mouse. Nem todo mundo tem controle do mouse. Vai acabar fazendo isso aqui, olha lá, ó. Você clicar, aí você vai arrastar, aí vai fazer isso aqui, ó. Olha lá. Você vai ficar perdendo um pouco o controle do mouse. Então, existe uma forma aqui mais prática que eu quero mostrar para vocês, que é você fazer o seguinte: quando você tem uma fórmula aqui, ao invés de você clicar no quadradinho e arrastar para baixo, você dá 2 cliques no quadradinho, ó. Porque se for até a linha 100, por exemplo, ele vai preencher até a linha 100 sozinho. Você deu 2 cliques, ó. Vou repetir lá, ó. 2 cliques, ó. Ele já preencheu tudo aqui e a gente fez a nossa primeira planilha do nosso curso prático. Primeiro caso, né? O primeiro tipo de planilha que a gente acabou de fazer. Isso é um caso muito fácil de você encontrar no escritório, que tem um preço ou a quantidade para você fazer essa multiplicação. Você quer formatar um pouquinho mais bonita essa planilha? Seleciona a planilha aqui. Você quer formatar mais bonitinho? Aí você vai encontrar aqui, ó. Ó, aqui tem a página inicial para você mudar as fontes. Você pode mudar o tipo de letra, né? Você pode mudar aqui o tipo de letra, ó. Calibre, tem vários tipos de letra aí. Você pode mudar a cor aqui, ó, da planilha, a cor do preenchimento, tá? E aqui nós temos alguns modelos, alguns modelos prontos, né? Se você quiser alguns modelos prontos de formatação, também tem. Aqui, se você olhar, ó, tem menu arquivo, guia página inicial, aí tem a guia inserir, ó. Aí tem a guia desenhar, que essa guia aqui é mais porque aqui eu estou usando a mesa, tá bom? Depois vocês, no computador de vocês talvez não apareça, porque aqui é mais porque eu estou usando a mesa digital e aparece esse desenhar para eu poder usar aqui essas canetas da minha mesa digital. Aqui tem os layouts, aí você encontra alguns temas aqui, ó, já de planilhas prontas, algumas cores que vocês podem utilizar, tá? Tem tudo aqui também, ó. Aqui na guia dados você tem outras opções que nós vamos aprender também. Todas essas guias aqui, ó, tem ferramentas, ó, guia fórmulas, um monte de ferramenta, guia exibir, um monte de ferramentas. Nós vamos aprender essas ferramentas mais importantes do Excel, não na aula de hoje. Hoje a gente só está aprendendo a utilizar o Excel, tá bom? Então aqui eu quero colocar, por exemplo,
Aqui um cinza claro. Então, vou chegar aqui, selecionar e vou colocar um cinza claro. Pronto. Aqui no produto, eu quero colocar um cinza mais escuro. Eu vou chegar lá e vou colocar um cinza mais escuro. Quero mudar a cor da letra para branco. Vou lá, mudo a cor da letra para branco. Esse total aqui eu quero que fique negrito. Chego lá, coloco negrito. Quero que fique itálico também. Aí eu vou lá e aumento a coluna porque não coube. Pronto, tá aí, eu formatei um pouquinho melhor a minha planilha. Eu quero vendas e periféricos. Ó. Olha como é que ficou a planilha agora. Uma formatação um pouco mais profissional, né? Então, quando você visualizar a impressão, menu arquivo, imprimir, olha lá como é que tá bonita a nossa planilha agora. Claro que nós vamos melhorando. Como é que centraliza isso na página? Como é que aumenta um pouco mais e centraliza na página? Tudo isso nós vamos aprendendo com o tempo no nosso curso básico do Excel. Mas aqui a gente já fez a nossa primeira planilha. Vamos aqui para a nossa segunda planilha. Eu quero dar um nome para essa planilha aqui. Como é que eu dou um nome? Eu dou 2 cliques em cima, ó, e vou chamar de planilha exemplo 1. Exemplo 01. Como é que eu fiz para mudar o nome? Eu cliquei 2 vezes em cima. Ou então você pode clicar com o direito e mandar renomear. Pronto, ó lá, ficou o nome. Você pode dar 2 cliques e colocar o nome. Ou você pode fazer assim, ó, botão direito e mandar renomear. Mas vamos para a planilha 2. O segundo desafio é esse. Segundo desafio é esse aí. Eu quero calcular o trimestre aqui. Eu vou mostrar 2 formas de você calcular o trimestre aí. Se é venda do trimestre, você quer somar os 3 meses aí. Você quer somar janeiro, fevereiro e março. Você quer somar janeiro, fevereiro e março. Você poderia usar assim, né? Ó. Você poderia fazer assim, B4 mais C4 mais D4. Olha lá, C4 mais D4. Poderia somar assim, não poderia, galera? Fazer a soma assim? Poderia. Vai funcionar, ó. Olha lá, 99. Mas pode fazer com a função soma, que a gente aprendeu, ó. Somar. Agora você quer somar o quê? Você quer somar daqui, ó, do B4. Você quer somar do B4 até o D4, ó. B4 até D4. Então, você quer somar do B4 até o D4. Então, você vai botar aqui, ó, 2 pontos, D4. Perceba que ele mostra aqui, ó, que ele vai somar do B4 até o D4, ó. Isso é o que a gente chama de intervalo horizontal. Intervalo horizontal. Quando eu der um Enter, ó, ele vai somar, deu 99 do mesmo jeito. Tá vendo? Ó, deu 99 do mesmo jeito aqui, porque eu pedi para ele somar esses valores aqui. Você também pode fazer assim. Igual, soma, e selecionar aquilo que você quer somar aqui, ó. Eu quero somar daqui para cá. Ele vai fazer a mesma coisa, olha lá, B4 até D4. Certo? Agora, você também pode fazer assim, ó. Seleciona até o lugar que você quer. Você seleciona até o lugar que você quer. Aí nós vamos ter um botão aqui em cima chamado de autossoma. Olha lá. Lá no canto, você vai encontrar aqui o botão autossoma aqui em cima, ó. Esse botão autossoma, se você clicar em cima dele, ó, ele já colocou a fórmula lá e somou para você, olha lá. Somou. Olha aqui. Deu 99, ó. Ele colocou a fórmula para você, ó. Então, aqui, uma forma fácil de fazer é essa. Ó. Selecionou até aqui, clicou no botão autossoma, ele já somou os valores colocando a fórmula. E aí, o que você faz? Você arrasta aqui para baixo, preenchendo os demais. Viram como foi rápido? Professor, tem uma forma mais rápida que essa? Sim, a gente já sabe a teoria agora, né? Poderia ser assim também, ó. Ó. Você já seleciona aqui até o final. Não são aquelas células que eu quero o resultado aqui? Olha como é que Excel é prático. Cheguei lá, cliquei no autossoma. Clicando no autossoma, ele já deu a soma aqui. Daqui, 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 daqui e daqui. Então, como é que eu fiz? Selecionei daqui até aqui. Se fosse só uma linha, mas eu quero todas de uma vez só, eu já seleciono colocando o espaço que eu quero o resultado.
clico no auto soma, olha lá, já somou tudo. Excel é demais, né? O Excel é demais. Então aqui eu já mostrei para vocês que eu somei aqui, deu 99 nesse trimestre, enfim. Beleza. Agora eu quero o total dessa coluna. Quero o total dessa coluna. Eu posso fazer das formas que eu mostrei para vocês. Ó, igual soma. E aí eu pego daqui até aqui, ó. E faço a soma. Ou seja, do B4, que é a primeira célula, a gente já sabe fazer isso na teoria também, ó. Do B4 na primeira célula até o B9. Então lá tá certinho a fórmula. Dou um Enter, deu 125. Aí eu quero o resultado dessas outras colunas. É só arrastar para o lado, ó. O quadradinho para o lado vai dar o resultado de fevereiro, o quadradinho do lado vai dar o resultado de março e o quadradinho do lado vai dar o resultado do semestre, do trimestre. Olha lá. Deu o resultado do trimestre aqui, deu o resultado de março, deu o resultado de fevereiro, deu o resultado de janeiro. Então, repetindo o que eu fiz. Eu fiz isso aqui, ó. Eu achei só o primeiro aqui, que foi a soma desse total. Aí eu arrastei para o lado, ó. Ele deu o total daqui, o total daqui, o total daqui. O Excel é muito prático. Excel é muito prático. Tá vendo? Aí vamos dando uma formatada, vamos ajustando aqui as nossas planilhas. Agora eu quero fazer junto com vocês aqui. Esse aqui foi o total dessa coluna, o total dessa coluna, o total dessa coluna e o total do trimestre. Agora eu quero a média de vendas de janeiro. Como é que eu calculo a média? A função média se escreve média mesmo. A gente não estava fazendo a soma assim, ó. A gente não estava usando a função soma aqui? Não era soma? Eu não vou usar soma, eu vou usar média. Professor, precisa colocar acento? Não, só se você quiser. E eu quero a média de qual célula até qual célula? Olha lá, eu quero a célula B4, a média do B4, que é o primeiro. Esse primeiro aqui, ó, B4. Até qual? Até o B9, ó. Eu quero do B4, que é o primeiro, até o B9. Então, eu vou botar os 2 pontos e vou botar B9. Isso aqui é o que a gente chama de intervalo vertical. Naquela hora a gente vê o intervalo horizontal, agora nós estamos vendo vertical. Vertical, olha lá, média de B4 até B9, olha lá na planilha. Vou dar um enter, a média de vendas. A média de vendas de janeiro foi 20,8. A média de vendas de fevereiro, se eu quiser calcular com a fórmula, média, vou pegar o primeiro de fevereiro. O primeiro de fevereiro é coluna C, linha 4. Ó. C4 até C o quê? C9. C9. A média de fevereiro deu 25,83. Aí você fala, professor, mas não era só arrastar? Era, que eu só estou mostrando para vocês entenderem como é que funciona o Excel. Ó, mas era só fazer o primeiro não está a fórmula aqui, você arrasta para o lado. Ó. A média deu todas aí agora. A média de todo o trimestre foi 79. A média de março foi 32,33, 25,83, está aí a nossa média de vendas. Vamos fazer o seguinte agora, vamos formatar. Seleciona, veja que o curso é tão prático que eu vou ficar repetindo para você ver. Ó. Olha lá, vendas do trimestre. Clico aqui, coloco o negrito para ficar bonitinho e quero centralizar isso aqui. Clicar, mesclar e centralizar. Mesclar e centralizar. Aí aqui eu quero colocar os produtos em negrito. Produtos em negrito. Os meses em negrito. Meses em negrito também. Aí eu quero isso aqui cinza no fundo, cinza no fundo. Olha lá, tem as cores. Vou botar cinza claro. Vou botar aqui cinza escuro, igual o outro. Estou formatando igual o outro. Cinza escuro, letra branca. Tá faltando o que aí? As bordas. Seleciono aqui e vou colocar bordas. Agora eu vou colocar umas bordas diferentes, ó. Vou chegar aqui, tem as bordas aqui, ó. Eu não quero essas bordas que estão aqui. Eu vou chegar aqui, mais bordas. Em mais bordas, eu tenho uns estilos diferentes de borda aqui. Ó. Vou colocar essa aqui, ó, que tem 2 linhas. Clico aqui na borda, escolho o estilo da borda. Escolho o estilo, é o primeiro passo. Escolho a cor, vou colocar preto mesmo na borda.
E aí eu escolho aqui, ó, se eu quero só a borda de contorno, eu clico em contorno, aí vai dar só a borda de contorno. Mas no meu caso eu não quero só contorno, eu quero interna também, então clique em interna. Tá? E aí vou dar um OK. Olha lá, ele colocou agora as bordas no formato diferente. Vou selecionar aqui em cima, vou colocar a borda também. Mais borda, vou colocar aqui só de contorno, porque lá em cima é só contorno, não tem interna. Aqui é a mesma coisa, ó, seleciono, vou colocar a borda também. Olha lá, contorno interna. De tanta gente repetir, vocês vão fixando, ó, eu quero isso aqui em negrito. Negrito. Tá aí, ó, nossa planilha já tá pronta, formatada. Se quiser colocar esse trimestre aqui mais negritado, que é o total do trimestre que a gente queria, tá aí o negritozão pro total do trimestre, total de vendas. Certo? Então tá aí, ó, nossa planilha já formatada com os cálculos, usamos função média. Tá vendo que é prático? Esse curso é recomendado para todo mundo. Até para o seu pai, sua mãe, seu filho, seu tio, até sua avó, se quiser mexer com planilhas e ela tiver ainda essa possibilidade de usar o computador, ela vai entender esse curso aqui muito bem, tá? Claro que eu não sei se esse é o objetivo dela, da sua avó, mas se você quiser indicar, é isso que eu peço para você. Aí abaixo você tem uma opção para se inscrever no canal, você tem uma opção também para dar um curtir, caso você esteja gostando desse vídeo. Deixa o comentário nesse vídeo, porque comenta aí o que você quer saber de Excel, o que você quer ver na próxima aula. Se teve alguma dúvida, comenta aí também na descrição do vídeo. E compartilha com a galera, tem uma opção para compartilhar. Compartilhar, gente, conhecimento é algo muito importante. Toda hora que você dá um curtir nesse vídeo aqui, que você compartilha esse vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele sai mostrando para outras pessoas. Do mesmo jeito que eu estou te ajudando com esse curso gratuito, você pode ajudar outras pessoas também a esse conteúdo cair na mão dessas pessoas. Cara, se toda pessoa ajudasse um pouquinho as outras, o mundo seria muito melhor. As pessoas saberiam até mais. A gente tem uma educação hoje realmente acessível. O YouTube é uma ferramenta espetacular. Nós encontramos muitas coisas no YouTube. E eu quero que esse meu curso também seja espetacular na vida de todos vocês que vão ingressar no mercado de trabalho, que vão ingressar aí no serviço público, mas tem que saber mexer com as ferramentas para uma prova prática. Isso aqui serve para tudo. Certo? Então vamos lá para a nossa terceira planilha. Olha lá, eu quero dar um nome para essa planilha, 2 cliques no nome, vou colocar aqui exemplo 02 e nós vamos para a terceira planilha aqui, que nós vamos calcular agora um boletim escolar. Olha que bacana aqui que a gente já vai aprender mais funções do Excel. Vamos lá. Lembrando, esse curso é gratuito, ele é um curso básico de Excel, gratuito. Para todos vocês que estão assistindo essa aula, eu quero te lembrar mais algumas coisas aqui antes de a gente aprender essa nova função. Primeira coisa que eu quero te lembrar é que na descrição desse vídeo você tem vários links. Você vai ter o link da playlist de Excel, talvez não tenha nada nesse momento porque você está assistindo agora ao vivo, mas depois vai estar o link da playlist do curso de Excel. Vai estar o link do curso gratuito de Excel, você tem que clicar no link do curso gratuito, fazer a inscrição e entrar na nossa plataforma. A plataforma vai ter acelerador de vídeo, na plataforma você vai poder voltar quantas vezes você quiser, a plataforma vai ter material em PDF, tudo gratuito para você. Esse curso de Excel é gratuito para você. E a surpresa é, quando você ingressar no curso gratuito, o link está aí abaixo na descrição. Se você estiver assistindo a aula agora, não precisa clicar no link agora não. No final da aula você clica lá no link. Eu vou te lembrar no final da aula. Aí você ingressa nesse curso. Ingressa. Beleza? Deixa eu beber uma aguinha aqui que eu fiquei foi rouco. Sabe qual é a surpresa? Você fazendo o curso gratuito, completo, toda semana nós vamos ter aulas e eu vou disponibilizando dentro dessa plataforma.
No final do curso, você vai ter um certificado do curso. E se você morar em Brasília, porque o nosso curso aqui em Brasília, você ainda vai ter direito de pegar esse diploma impresso, o certificado de um curso gratuito assinado pelo professor Léo Matos, indicando para empresas que você realmente fez o curso online aqui comigo. Só que você tem que fazer o curso todo, porque na plataforma da gente fica lá que você assistiu todos os vídeos. Quando você terminar de assistir todos os vídeos, você vai solicitar o certificado, a gente vai conferir lá e aí a gente vai entregar o certificado para você do nosso curso aqui do Excel básico. E se você morar em Brasília, você vai entrar em contato com a gente e vai poder pegar esse certificado em mãos, impresso, assinado pelo professor Léo Matos. Tá? Então essa é a novidade. Depois a gente vai falando mais sobre isso no decorrer do curso. E se você quiser participar do meu grupo do Telegram para ficar sabendo de todas essas aulas, aí abaixo também você tem uma opção para entrar no meu grupo do Telegram, grupo do professor Léo Matos. Então vamos lá, bota aqui para a gente entender como é que a gente vai desenvolver esse boletim. Eu quero aqui o seguinte, eu quero a média do aluno. Então tem aqui o primeiro bimestre, a nota do primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. Tudo bem? Então a gente vai fazer o que aqui? A gente vai achar a média. A média seria somar esses 4 valores aqui. A média é somar os 4 e dividir por 4. O que é uma média aritmética? Eu tenho 4 valores, eu somo os 4 e divido por 4. Eu tenho 5 valores, eu somo 5 e divido por 5. Para achar a média aí, eu teria que somar e dividir. Eu teria que fazer isso aqui, ó. Eu teria que pegar aqui B2 mais C2. C2 não, C4, né? B4 mais C4. Presta atenção para você entender a teoria. D4 mais E4 dividido por 4. Você poderia fazer assim. Claro que nem assim funciona, porque você tem que colocar parênteses aqui e colocar parênteses aqui. Aí você fala, por que, professor, tem que colocar parênteses aqui e aqui? Porque se você não colocar parênteses aqui, gente, ó, ele primeiro vai dividir para depois somar. Porque na regra da matemática, quando a gente coloca uma fórmula assim, primeiro ele faz a divisão, depois ele faz a soma. Tá? Então aqui eu teria que colocar entre parênteses aqui, ó, para ele somar os 4 valores e depois que somar, dividir por 4. Aqui vai dar a média, ó. A média deu 6, ó. Só que eu não preciso fazer isso. Eu não preciso, só estou explicando aqui porque eu quero que você entenda um pouco da teoria. Mas não precisa, você vai chegar e vai digitar aqui, ó, média, e vai pegar a média aqui do B4 até o E4. Quando você colocar a média do B4 até o E4 e der o Enter, pronto, deu 6. Aí o que você faz agora com esse 6? Você já aprendeu, arrasta para baixo, ó. Arrasta para baixo. Tá aí agora as médias de todos os alunos. Certo? Então a gente aprendeu muito bem agora a aplicar a média. Aqui embaixo, ó, eu quero a média da turma. Como é que eu vou achar a média da turma? Eu vou colocar aqui a média da turma, ó, média da turma. Se eu quero a média da turma, eu quero a média de todos os alunos. Então eu vou pegar aqui, ó, a média vai ser do F4, que é o primeiro. Ó, o F4 é o primeiro lá, ó, olha lá. Até o último aqui embaixo, o último aluno, que é a Zesfenilda. Gostaram desses nomes aí, ó? João, Maria, José, Osfôncio, Tiburtina, Zesfenilda. Coloca esses nomes aí nos filhos de vocês. Olha lá, média do F4, que é o primeiro aqui, ó, até o último, que é o F9. F9, ó. Pronto, aqui vai dar a média da turma, ó. Média da turma lá, ó. Média da turma 5,667, ó. Eu achei a média daqui, ó, olha lá. Intervalo horizontal ou vertical? Vertical, ó. Intervalo vertical. Intervalo horizontal é esse aí, ó. Horizontal é esse, que pega aqui, ó, no horizonte. E aqui é o intervalo vertical. Eu usei a média aqui para achar a média da turma. E aqui embaixo a maior nota. Eu quero a maior nota que teve nos 4 bimestres. Para achar a maior nota que teve nos 4 bimestres,
eu vou achar a maior nota desse intervalo todinho aqui. Presta atenção. Então, eu quero achar a maior nota de todos os 4 bimestres. A maior nota de todos os 4 bimestres é a maior nota desse intervalo todo que eu coloquei de valores aí. Como é que eu vou achar a maior nota desse intervalo todo aí? Vamos um pouquinho na teoria. Tô com saudade aqui da teoria, do nosso quadro. Vamos aqui na teoria. Vamos lá. Na teoria, vamos falar um pouquinho sobre esses intervalos. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre intervalos. Beleza? Sobre intervalos. Quando você fala de intervalo, você tem que entender um pouquinho sobre intervalo horizontal, vertical e diagonal. Vou te explicar agora o que são os intervalos. Eu vou botar aqui 10, vou botar aqui o número 20, número 30, número 40, número 50, número 60, número 70, número 80, número 90, número 100, 110, 120. Tá aí. Eu vou usar a função soma, só para ilustrar para vocês, soma de A1 até A4. Esse tipo de intervalo, A1 até A4, é uma soma que vai pegar assim, ó. A1 até A4 é isso aqui. Então, A1 até A4 é um intervalo que? Vertical. Vertical. Entraria o A1, o A2, o A3 e o A4 nessa soma aqui. Ele vai somar aquilo ali de amarelo que eu pintei lá. Se a soma fosse A1 até C1, aí o intervalo já não seria esse aqui que está amarelo. O intervalo seria esse aqui, ó, A1 até C1. Ó. Nesse caso, nós estamos diante de um intervalo horizontal, que vai ser A1, B1 e C1. A1, B1 e C1. Intervalo horizontal. E o outro tipo de intervalo é o que a gente vai precisar lá no nosso exercício lá, que é a soma de A2 até C4. Só para você entender o que é esse intervalo. A2 até C4, ele vai pegar assim, ó, gente. Eu vou pegar uma cor rosa aqui, rosa choque. A1 é isso aqui. A1 não, né? É A2, desculpa. A2. Quando falar A2, A2 é isso aqui, ó. Essa célula. Então, eu vou colocar um ponto no A2 aqui, só para você saber o que é a célula A2. A2 até C4, ó. A2 até C4. C4 é aqui, ó. E aí, eu vou fechar aqui. Olha aí. A2 até C4, ó. Quando for assim, isso é um intervalo diagonal, ó. Diagonal vai entrar esse quadrante todo aqui, ó. Esse quadrante todo. Então, isso é um intervalo diagonal. O diagonal, ele pega do primeiro até o último na diagonal. Quem é o primeiro aqui? Esse. Quem é o último aqui? Esse. E aí entra o quadrante todo. Você fecha o quadro que envolve os dois da diagonal. Isso é um intervalo diagonal. Quem entraria nesse intervalo diagonal? Todos aqueles valores lá. Então, quando a gente volta lá, quando a gente volta aqui na nossa planilha, deixa eu dar o zoom de novo aqui para a gente achar qual é a maior nota. Vamos lá. A gente quer achar aqui qual é a maior nota. Vamos lá, na nossa planilha. Eu quero a maior nota daqui, ó. Olha lá, ó. Eu quero a maior nota daqui até aqui. Certo? Como é que eu acho aí a maior nota daí até aí? É só você olhar quem é o primeiro. Quem é o primeiro? O primeiro valor, olha lá em cima, é B4. Confere comigo. O primeiro valor não é o B4? E o último valor desse intervalo aí, na diagonal lá?
Ah, professor, é o E9. Isso. Então a gente já sabe que o intervalo é B4, 2 pontos é 9. Então eu vou chegar aqui, eu quero a maior nota. A função para encontrar o maior valor é essa aqui, ó, máximo. Máximo do primeiro até o último. Quem é o primeiro lá que eu falei? B4. Quem é o último lá que eu falei, ó? B4 é o primeiro, é a nota do João lá, ó. Se você olhar na planilha, ó, B4. Quem é o último aqui? É 9. É 9. E aí ele vai achar o maior valor de B4 até E9, ó. Máximo é para encontrar o maior valor. O maior valor de B4 até E9, ó. Dei um Enter, o maior valor de todos é 10. Então a maior nota de todo mundo aqui foi o 10, ó, que foi a nota do Osfôncio, ó, e a nota das Esfenilda do quarto bimestre, ó. 10 é o maior valor. E a menor nota? A menor nota é mínimo. Vou botar mínimo, função mínimo, e vai encontrar o menor valor. E aí eu quero o menor valor daqui até aqui, ó. Posso arrastar também com o mouse, ó. Ó, daqui até aqui. O Excel já preenche para mim. Menor de B4 até B9, olha aí. Menor é esse aí. Então aqui eu achei a média da turma, ó. Achei a maior nota da turma de todos os bimestres e a menor nota. Então a gente já aprendeu mais duas funções, que é para encontrar o maior valor dentro de uma planilha e o menor valor dentro de uma planilha. Beleza? Eu vou pegar esse boletim e vou centralizar até o final. Vou botar o negrito, mesclar e centralizar. Tá aí. Vou selecionar aqui nossa planilha. Ainda não fizemos o resultado. Vou colocar uma borda aqui na planilha. Vou botar uma borda aqui. Pronto. Botei uma borda aí na nossa planilha. Vou colocar isso aqui em negrito também. Estou formatando a planilha, ó. Estou formatando. Vocês formatam, claro, de acordo com o gosto de vocês. Depois a gente vai ter uma aula só de formatação. A gente pode ter uma aula só de formatação. Estou colocando sempre a mesma aqui para a gente seguir um padrão. Olha aí. Beleza. E os nomes dos alunos também quero colocar em negrito. Aí aqui, ó, média da turma. Vou arrastar um pouquinho aqui. Eu vou mesclar aqui, ó. Vou mesclar as duas. Mesclar. Mesclar isso aqui também. Mesclar. Mesclar aqui também. Mesclar. E aí vou selecionar aqui e colocar a borda. Borda. Olha como é que vai ficar bacana. Vou botar esse média da turma aqui. Negrito. Olha lá. Agora vamos ver como é que ficou isso aqui na hora de imprimir. Vamos lá. Menu arquivo. Imprimir. Olha como é que ficou bonitão. Tá vendo? Boletim escolar todo formatado. Com a média. Média da turma. Maior nota, menor nota. Menor nota foi 2 que ele encontrou aí. E agora eu quero o resultado. Esse resultado é para saber se o aluno foi aprovado ou reprovado. Para você fazer a maior nota, não, desculpa, para você saber se o aluno está aprovado ou reprovado, nós precisamos da condicional da escola. Né? Nós precisamos da condição da escola. Qual é a condição para essa escola do que a gente está fazendo no boletim aqui? O aluno está aprovado ou reprovado. Qual é a condição? Então a gente tem que ter a condição. Vamos imaginar que a condição da escola, vou botar aqui a condição. Condição para ser aprovado. Condição para ser aprovado. Notas acima de 6. Então notas iguais ou acima de 6 seriam as notas para a condição de ser aprovado. Então a escola falou, Léo Matos, eu quero que você faça o boletim da escola e a condição para ser aprovado é maior ou igual a 6. Então se você olhar aqui, ó, esse cara está aprovado, esse está reprovado. Esse está aprovado, esse está aprovado, esse que está reprovado. Só que imagine você chegar aqui e digitar aprovado, reprovado, aprovado, reprovado, aprovado. Se fosse 500 alunos na escola, 2.000 alunos na escola. Não, a gente tem que fazer uma fórmula para cá também. E aí eu quero te explicar na teoria antes. Eu vou te explicar na teoria uma função muito bacana chamada de função condicional.
explicar aqui para vocês, nessa próxima tela, função condicional. Essa função, ela é extremamente útil dentro do Excel. E a gente já vai sair da primeira aulinha de Excel sabendo essa função. A função condicional. Não esquece de dar o like aí se você está gostando, compartilhar com seus amigos, fala assim, ó, eu quero que você olhe essa aula de Excel, né? Se você tiver um funcionário, se você estiver querendo ajudar alguém realmente a entender esse programa, isso aqui é uma porta de entrada para empregos, né? Se você tem uma pessoa desempregada, que vai ter acesso até o certificado, não esquecendo que o link do curso mesmo, aqui no YouTube a gente vai ter algumas aulas, mas não é o curso completo, gratuito, né? Aqui temos algumas aulas do YouTube para apresentar o trabalho, porém o curso completo, gratuito, está na descrição desse vídeo, o link para vocês entrarem na plataforma, fazerem inscrição, gratuito o curso básico de Excel. E vocês estão vendo aí que tem muita coisa para aprender. Função condicional. Essa função condicional, ela faz um teste. Então você vai usar ela só quando você quiser testar alguma coisa. No caso da planilha, a gente quer testar o que lá? A gente quer testar se o aluno está aprovado ou reprovado. É uma condicional para o aluno estar aprovado ou reprovado? É. Então, se é uma condicional, essa função se encaixa muito bem. Ela tem essa escrita aqui, ó. Se. A função se, você tem que colocar no início dela a condição que você quer testar, você coloca aqui. Depois do ponto e vírgula, você coloca o valor verdadeiro. E depois do ponto e vírgula, você coloca o valor falso. Essa é a estrutura da função se. Essa é a sintaxe, a regra para você usar a função se. Você vai colocar qual condição vai ser testada aqui. Se essa condição que for testada for verdadeira, você quer que o Excel faça o quê? Aí você coloca o que você quer que ele faça aqui. Se essa condição a ser testada for falsa, você quer que ele coloque o que aqui se for falso? Então, botando de acordo com aquela planilha. De acordo com aquela planilha, você tem que pensar, eu quero testar o quê? Eu quero testar a nota a média do cara. Eu quero saber se a média é maior ou igual a 6. Então, se a gente voltar lá, você vai ver aqui, ó, vamos calcular o João. Primeiro é o João aqui. O João, a média do João está em qual célula? Se você olhar aí, a média do João está na célula F4. Beleza? A média do João está aqui, ó. Na coluna F, na linha 4. Então, eu vou testar o João, ó. Eu vou botar aqui, ó, se F4, que é a média do João, for maior ou igual a 6. Olha aí. Eu estou falando, Excel, testa isso aqui para mim, ó. Se o F4 for maior ou igual a 6, você vai testar isso para mim, Excel. Excel, se esse teste aí, se realmente o F4, se a nota do João for maior ou igual a 6, eu quero que você escreva na célula, eu quero que você escreva a palavra na célula aprovado. Você vai escrever aqui na célula Excel, aprovado, se essa condição for verdadeira. Se a nota do João for maior ou igual a 6, eu quero que você escreva aprovado. Mas Excel, se a nota do João não for maior ou igual a 6, você vai escrever para mim reprovado. Olha aí, o Excel vai fazer o quê? O Excel vai testar a nota do João, se é maior ou igual a 6. Se for maior ou igual a 6, ele vai escrever na célula aprovado. Agora, se não for maior ou igual a 6, ele vai escrever na célula reprovado. Essa é a função condicional. Você vai dizer para o Excel o que ele deve fazer. Pegar a média, testar. Se for um teste verdadeiro, escreve aprovado. Professor, eu tenho que escrever só se for aprovado? Não, você poderia botar só o AP. O que você quiser que ele escreva entre aspas, você coloca. Se você botar AP aí entre aspas, ele vai escrever AP. Se você colocar RP aí, ele vai escrever RP. Se você quiser colocar aprovado ao invés de aprovado, cabeção. Coloca cabeção, escreve cabeção entre aspas. Volta lá. Então vamos aplicar agora a função condicional à nossa planilha.
Vamos lá. Aplicar a função condicional à nossa planilha. Vou clicar aqui no resultado e vou começar a digitar. Se a média do João aqui é F4, se F4, que é a média do João, for maior ou igual a 6, ponto e vírgula. O que vai escrever na célula? AP. O que vai escrever na célula se não for? RP. Então eu estou dizendo assim, Excel, pega o F4, que é a média do João, coluna F, linha 4, e testa para mim se é maior ou igual a 6. Se isso aqui for verdadeiro, João, se isso aqui for verdadeiro, Excel, escreve na célula AP. Agora, se isso aqui for falso, você escreve na célula RP. Vou dar um Enter, o Excel escreveu AP. Por que o Excel escreveu AP? Porque 6 é maior ou igual a 6, então ele viu que é verdadeiro e escreveu AP. Agora, quando eu arrastar para baixo, ó, vou arrastar para baixo, ó. Arrastei para baixo, olha o que o Excel fez. O que era F4 aqui, na linha de baixo ele pegou o F5, que é referente a Maria. Viu que Maria não é maior ou igual a 6 a nota dela, a média. Ele escreveu RP. Não deu verdadeiro, ele escreveu RP. Olha o RP aqui. Aqui escreveu AP porque 6 é maior ou igual a 7. Aqui, ó, 7. Aqui, ó, 2 é menor, ele escreveu RP. Isso é uma função condicional. Claro que nós vamos treinar muito no nosso curso gratuito, nós vamos fazer algumas outras planilhas para vocês entenderem melhor sobre isso. Mas aqui você já aprendeu como aplicar a função condicional. E aí eu quero mostrar mais uma coisa bacana para vocês aqui no Excel. Pronto, a nossa planilha está bem legal. Vamos lá. Se eu quiser que as médias que foram reprovados, dos alunos que foram reprovados, fiquem na cor vermelha. Eu quero pegar todas as notas que estão aí, todas as notas, ficarem na cor vermelha, se for fora da média. A média da escola é 6. Então, abaixo de 6, eu quero que fique vermelho. E se for 6 ou maior que 6, eu quero que fique azul. Como é que eu faço isso no Excel? Muito legal. Você seleciona os valores. Eu quero todos esses valores aqui. E aí você vai vir aqui na guia, ó. Na guia página inicial, que é essa guia que eu estou aqui mesmo. Aí bem aqui no final você vai encontrar, ó, estilos. Para você colocar o estilo que você quiser. A tabela aqui já tem algumas tabelas prontas, ó, formatação de tabela pronta, mas não é isso que eu quero. Eu quero aqui formatação condicional. Cliquei em formatação condicional, vai ter aqui, ó, realçar as regras. Vou colocar aqui é maior do que. Quando for maior do que 5, maior do que 5. O que é maior do que 5? 6. Maior do que 5 é 6 para cima. Então eu vou colocar maior do que 5, vou colocar aqui, ó, formato personalizado. Eu quero que fique negrito na cor azul. E quero que fique um tamanho de fonte um pouquinho maior. Vou dar um OK. Então, os acima de 5 já ficaram no azul, ó. Eu mantenho selecionado, vou lá na formatação condicional e vou colocar uma outra regra. A outra regra é menor que 6. Menor que 6. Vamos lá. Não é maior, desculpa. É menor, gente. Eu coloquei maior lá, né? Ó. Regras menor do que, ó. Eu tinha colocado maior, é menor do que. Menor do que 6. Eu quero que fique na cor vermelha. Vermelho. Negrito. E ainda posso colocar itálico para ficar diferente. Vou dar um OK. Então, olha como é que ficou. As notas menores do que 5, menores do que 6, que é a média da escola, ficou na cor vermelha. E as maiores do que 6, ou igual a 6, ficaram na cor azul. Professor, que legal, cara. Muito legal isso aí. Mas, professor, não lembro mais desses símbolos lógicos, não, cara. Esse símbolo que você está desenhando maior aí, eu me confundo todo. Galera, vamos voltar aqui rapidinho. Os símbolos que vocês podem usar, os operadores lógicos,
não são difíceis, são os mesmos da matemática. Operadores lógicos. São os mesmos da matemática. Deixa eu só tirar essa lupa aqui. Os mesmos da matemática. Maior, menor, maior ou igual. Não tem como ser maior ou igual na matemática, porque os símbolos do teclado são separados. Menor ou igual. E o que é diferente mesmo da matemática, o que é mais diferente da matemática é o diferente. O diferente no Excel é esse símbolo aqui, ó. O diferente na matemática, você viu assim, né? Isso aqui é o diferente na matemática. Aqui no Excel, o diferente é o símbolo do diferente mesmo, assim, ó. Esse é o diferente no Excel. Certo? Eu acho que todo mundo estudou aí matemática, aprendeu esses símbolos. Ó, maior mão direita, menor mão esquerda. Se você fizer assim, ó, quebra a costela. Maior mão direita, menor mão esquerda. Tem gente que aprendeu diferente, aprendeu assim, ó, para diferenciar. Eles aprenderam assim, ó, os dois símbolos. Esse aqui é o 7. E esse aqui é o 4. Ó, riscou aqui 7 é maior do que o risco aqui que virou 4. Tem gente que aprendeu assim também. Lembraram aí da escola, né? Bacana. Então, esses símbolos aí vocês podem utilizar quando você quiser fazer o teste lógico. O teste lógico aqui vai exigir que você coloque um operador de comparação. Se é maior, se é diferente, se é igual, certo? Então, aqui nossa planilhazinha está quase pronta. Está quase pronta a nossa planilha. Eu falei que a gente ia, no final da aula, estar um pouco, né? Já vai estar um pouco avançado aí. Mesmo que seja um curso básico, na primeira aula você já aprendeu a somar, dividir, achar a média, achar o maior valor, o menor valor, até usar a função condicional. Na primeira aula. Aqui eu vou dar um nome para essa planilha aqui, ó. Vou chamar de exemplo 03. Beleza. Tá vendo aí? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar na planilha exemplo 2, ó. A planilha exemplo 2 está aqui. Professor, se eu quiser criar uma nova planilha, é porque eu criei tão rápido que eu não mostrei, né? Esse maisinho aqui cria uma nova planilha. Maisinho você vai colocando mais planilhas. Mas eu quero fazer o seguinte, ó. Aqui tem os nomes dos produtos, ó. O nome dos produtos e as vendas de janeiro, fevereiro, março. Beleza? E eu quero fazer um gráfico disso aqui. Seleciono os produtos de janeiro, fevereiro e março. Eu só quero que no gráfico faça uma comparação do mês de janeiro, fevereiro e março. É o que eu quero no gráfico. Tudo que eu quero no gráfico, eu seleciono. Eu vou mostrar duas coisas importantes aqui em gráfico para vocês. Então eu quero que mostre no gráfico, eu tenho que selecionar. Então eu selecionei produto de janeiro, fevereiro. Aí eu vou vir no inserir. O inserir vai ter as opções de gráfico. E tem várias opções de gráfico aqui no Excel. Nós vamos aprender algumas durante o nosso curso, eu já vou mostrar uma. E se eu quero fazer comparação, nada melhor do que você usar um gráfico, né? Você pode usar esse gráfico aqui, né? Você pode usar esse aqui também de colunas, é porque na verdade ali é um histograma, né? O histograma é para outras finalidades estatísticas. É melhor você usar o coluna ou barra. Então você pode usar aqui, por exemplo, o gráfico de barra, ó. Vou usar até um barra 3D, que fica bonitão, ó. Tá aí, ó, o gráfico de barra que você criou. Aí você fala, professor, mas ficou nessa planilha aqui, né? Não tinha como fazer numa outra planilha? Tem sim. Então você tem como colocar numa outra planilha o gráfico também. Então você vai poder chegar aqui. Aqui você tem mais opções de gráficos, de coluna. Tem os gráficos que você quer aqui. Você pode pedir para ficar em outra sim, outra planilha, tá? Mas aqui eu quero que vocês entendam primeiramente como é que cria. Você pode recortar aqui também e levar para outra planilha, tá? Quero mostrar para vocês como é que cria o gráfico. Chamar aqui de trimestre. Comparação. Deixa eu tirar o zoom aqui para vocês observarem como é que ficou o gráfico. Poderia ser em outra planilha. Depois nós vamos ter uma aula só de gráfico. Aqui é só para a gente observar como é que funciona. Tá? Então tá aí, o nosso gráfico foi criado. Beleza? Tá aqui. Nós vamos ter uma aula só de gráfico depois. Mas aí, ó, tá aí a comparação dos trimestres. Professor, e se eu quisesse só o produto e o total do trimestre num gráfico de pizza?
Vamos deletar isso aqui. Eu só quero o produto. E quero o trimestre aqui, não é? Então eu tenho que segurar o Ctrl. Ó, estou segurando o Ctrl do teclado. Aí eu seleciono só o trimestre. Porque se você não segurar o Ctrl, você seleciona tudo. Ó. Eu só quero esse produto e quero o trimestre, segurando o Ctrl. E agora eu vou fazer um gráfico de pizza. Vou no inserir. Deixa eu dar o zoom aqui para todo mundo, ó. Fui na guia inserir. Vou achar a opção de gráfico aqui e vou colocar o gráfico de pizza. Pizza 3D. Tá aí, ó. Mouse,